Mais uma edição do Edu Futuro Cast e hoje com meu amigo, com meu ídolo, com meu irmão, parceiro, mentor, professor, mestre Henrique Forest. Irmão, que honra ter você aqui conosco nessa mesa sagrada que está passando muita gente boa, mas você é um convidado muito especial, não só para mim, mas para a história da Edu Futuro, para Tony, para Carlos, para todos nós que estamos aqui por trás desse movimento de educação, e você é parte dessa história, você sabe muito bem disso. Então, esse papo vai ser incrível, né? Porque tem muitas histórias legais para contar para o mundo. Quem é o professor mestre Henrique Forest, campeão latino-americano em robótica, campeão brasileiro, campeão vice-brasileiro, né, com o pessoal da UBR. Você tem muitas histórias e o público vai, com certeza, hoje ter uma aula sobre robótica educacional, robótica de competição, os níveis da robótica e principalmente sobre tecnologia, né, Henrique? O que é que vem pela frente? Irmão, seja bem-vindo. É isso aí, Kaique. Valeu. É uma honra. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também sou seu fã. E valeu, pessoal. Estamos aqui agora com essa conversa para a gente prosear um pouquinho. Prosear sobre robótica, sobre essas coisas que a gente faz, sobre essas transformações com cultura, arte e tecnologia que a gente tem feito por aí. Perfeito. E você chegou hoje aqui com a camisa do mestre Chico Sainz. Mangue Beach na veia, né, Henrique? Quem é do Nordeste sabe e o mundo conhece a história do grande poeta Chico Sainz. É isso, né? Eu tenho já as pernas fincadas na lama, né? Eu estou aqui há quase 20 anos em Recife e conheci Chico em 95, de 96, quando a gente estava acontecendo uma coisa muito massa, né? Eu ainda não estava em Recife, mas já me contaram que naquela época, nos anos 90, tudo estava efervescendo, tinha muita coisa, muito movimento legal. A gente fala da música, do movimento Mangue Beat, que na música foi onde tudo começou e da onde todas as coisas surgiram. Mas foi para a moda, foi para todas as áreas, principalmente a área da tecnologia. Né? Foi na área de tecnologia que surgiu o Porto Digital, que surgiu o César, que surgiu empresas fantásticas, pessoas fantásticas, pensando a tecnologia agora de uma forma diferente. A tecnologia com cultura e arte, a tecnologia que a gente faz aqui em Recife, em Pernambuco, e a gente exporta para o mundo todo. Cara, que massa! Você foi muito provocativo agora, Henrique. Foi fundo, hein? Foi lá atrás, colocou... Eu tenho os pés ficados na lama do mangue. Recife hoje, o segundo maior polo de tecnologia do Brasil, um dos principais polos de tecnologia do mundo. E é muito, muito interessante, Henrique. Eu acho que poucas pessoas falam, né, e trazem essa provocação, principalmente no mundo atual, que Recife nasce naquele momento, lá no governo de Jarbas. Eu acho que Jarbas era o governador à época, quando cria-se o movimento Porto Digital, Silvio Meira e companhia, e nasce justamente desse movimento lá atrás do Mangue Beat, né, também. Tava todo mundo envolvido ali naquele embalo, naquelas provocações, de ver o mundo de forma diferente. E, cara, que massa. Mas, Henrique, uma pergunta que não quer calar. Eu sempre te chamei de Henrique Forest, e algumas vezes eu chego lá, conheço Henrique, aí o pessoal, quem? Henrique Forest. Ah, o mineiro? Daí você tem esse nome, né, esse segundo nome aqui, mais conhecido, eu acredito, no universo da robótica, como mineiro do que como eu sou mineiro, natural de Varginha, né? Na terra do ET também, mas a gente também é a terra do café e de muitas outras coisas fantásticas que se fazem em Varginha. E eu vim para cá com essa ideia, né? Eu vim para fazer um mestrado em 2003, eu cheguei aqui em Recife. E sempre com a ideia de voltar, de retornar, porque uma coisa que nunca me saiu foi as origens. Né? O que eu sou, graças à minha família, à minha origem, e essas coisas que estão lá nas Montanhas Gerais. Eu mantenho o meu sotaque, eu mantenho o meu amor à minha terra, por mais que eu já esteja aqui mesmo em Recife, já estou bem resolvido aqui, né? Minha família daqui de Recife. Mas eu mantenho isso. E as pessoas
sempre admiraram isso em mim. E por isso, carinhosamente, sempre me chamaram de mineiro, né? Então, desde quando eu entrei para trabalhar no César, as pessoas me chamam de mineiro. Meu e-mail é mineiro@cesar.org.br. Então, eu acho massa, que é uma coisa que, embora eu tenha me mudado para cá, essa história da tecnologia, da arte, cultura e tecnologia me trouxe para cá. Eu não me enxergo em outro lugar fazendo o que eu faço aqui, mas eu não perco a minha origem. Então, eu acho muito carinhoso das pessoas me chamarem assim. Eu fico feliz quando as pessoas me chamam de professor mineiro, e é assim que eu sou conhecido pela maioria das pessoas de Recife e Pernambuco. Cara, massa. Professor Mineiro, vamos brincar mais com esse nome. Mas, irmão, tem uma coisa muito legal, algumas histórias muito boas suas, né? Muitas histórias. Escutei uma pessoa fazer um comentário sobre vocês, e é o seguinte, que tu era o cara que tinha mais barriga de balcão da história da robótica, pela quantidade de coisa que tu já fez, de atendimento, de aulas, de campeonatos, de feiras, de provocações, de movimentos. Você é responsável por grandes movimentos da robótica educacional, entre elas o movimento da robótica livre, mas essa história não nasce do acaso. Um dia você me contou que tinha um menino, uma criança, Henrique, como foi a história que tu começou a estudar, tu comprava revista... Isso, as revistas do Newton Braga, né? Conta aí, essa história é boa. É legal, naquela época ainda não tinha internet, né? Então a gente tinha um pouquinho mais de dificuldade para ter acesso às coisas, principalmente quem era do interior, né? Então a gente... o que eu tinha, né? Eu gostava muito de eletrônica, eu desmontava os rádios, eu tinha uma oficina em casa que eu ia quebrando as coisas. Eu com 10 anos de idade, eu fui contratado pelo condomínio para trocar toda a iluminação do condomínio, porque eu já mexia com eletricidade e tal. E eu fui nas revistas montando circuitos, aprendendo um pouquinho mais. Né? Com 12 anos eu fiz o meu primeiro curso, né? Apareceu lá em Varginha, um curso de computação, um curso de programação de computadores. Né? Eu falava que ia fazer aquilo, você é um nerd, o que você vai mexer com isso? Né? Naquela época ser nerd era feio. Mas assim mesmo eu fiz um curso e aprendi a programar em Basic, em 89. Então, isso mudou minha vida, porque eu eu já fui enxergando, né, que eu podia fazer as coisas, desenvolver tecnologias, naquela época ainda não tinha muito acesso aos computadores, era uma coisa que já existia, mas era lá na escola de informática, ou numa loja, eu não tinha isso em casa. Né? Mas depois eu venho para a Escola Técnica de Eletrônica. Aí sim, eu comecei, era uma escola muito boa que me oferecia, não era qualquer escola naquela época que oferecia, computadores. E aí eu conseguia aprender a ligar computadores em circuitos eletrônicos. E aí eu comecei a fazer coisas legais. Quantos anos, Henrique, por aí, mais ou menos? Eu estava com 15 anos quando eu fui para a AET, para a Escola Técnica de Eletrônica. Eu tinha 15 anos. E foi quando eu montei o primeiro robô, vamos dizer assim, né? O primeiro artefato que já usava um PC, um computador, ligado no circuito eletrônico e movia motores. Eu ganhei a feira lá, foi muito legal. Lá tem uma feira chamada Projet, não sei se ainda existe. A Projet é uma feira de ciências muito mais sofisticada que as grandes feiras e eventos de tecnologia que eu vejo por aí. Os projetos que saíam de lá eram coisas fantásticas e eu consegui ficar em terceiro lugar nesse ano de 95 e fiquei muito feliz. E, bom, fui para a faculdade, né? E aí eu continuei sempre nessa área de robótica, foi o que eu tive mais interesse. Fui fazer a graduação em Ciências da Computação, né? Então eu fiz a Escola Técnica de Eletrônica, depois eu fui fazer a graduação em Ciências da Computação. Né, na graduação em Ciência e Computação, eu também fiz uns robozinhos que saíram no jornal e a gente teve um destaque bem legal ali. Mas no final da graduação que foi o estalo. Foi a primeira vez que eu fui apresentado a um grupo de pesquisa lá da UFMG, lá em Belo Horizonte. E aí eu fui e vi que o pessoal estava com uns negócios que pareciam uma caixinha de fósforo. Um pacote de caixa de fósforo.
Eram uns bichos daquele jeito lá com 2 rodas. E eles não faziam nada, eles simplesmente existiam. Mas aí eu fui entender que eles eram robôs que deveriam jogar futebol. E vou além. Tinha uma promessa ali, tinha um desafio que dizia que o campeão daquela competição de futebol de robôs iria competir com o campeão da FIFA em 2050. Caramba, será que está de pé ainda? Totalmente. E agora eu tenho certeza que vai rolar. Aquele dia eu olhei para aquilo ali e falei, nem a pau, cara, não vai. E os robôs não jogavam bola, eles ficavam rodando, batiam para lá, nem encostar na bola eles encostavam. Mas aquilo me fez ter vontade de fazer, mesmo sem acreditar que em 2050 a gente ia conseguir fazer isso, me deu vontade de competir, participar de competições de robótica. E aí eu fui fazer um mestrado depois em engenharia mecânica, aqui na UFMG, aqui na UFPE, desculpa. Aí tu já, essa é a fase que o mineiro sai e vem para Pernambuco. Então, justamente, essa fase foi o finalzinho da minha graduação em 2001, onde eu conheço a UFMG, conheço os grupos de pesquisa na área de robótica, e aí eu venho para Recife em 2003 fazer o mestrado. Então tem 3 anos aí que eu passei trabalhando em algumas empresas. É até importante essa passagem, porque eu ralei um pouquinho em alguns trabalhos que não são aqueles que a gente queria fazer. Eu trabalhei com suporte, eu queria desenvolver, até que eu cheguei num trabalho de desenvolvimento de sistemas numa grande empresa de software. E era a TOTUS. Então, quando eu estava nessa posição em que eu falei, poxa, que massa, eu já sou um desenvolvedor e tal, eu olhei para o meu lado e aí lembrei de uma frase do diretor da minha faculdade, que também era meu orientador. Ele disse quando eu formei, no dia da minha formatura, ele falou assim, um bom emprego pode acabar com a carreira de um pesquisador. Caramba, foi forte. Eu pensei isso naquele momento e aí me candidatei ao mestrado e passei no mestrado na UFMG e vim trabalhar com robótica. Então, agora já com uma maneira diferente, porque eu tinha um investimento da Petrobras para me comprar robôs. Então, meu projeto seria, dentro do curso de engenharia mecânica, eu ia trabalhar com a cooperação entre máquinas. Então, o projeto era, na verdade, era futebol de robôs, mas eu não coloquei isso no título. O título era cooperação entre máquinas. Então, eu tinha 2 máquinas cooperando para fazer uma tarefa comum. Essa tarefa era jogar futebol. Mas, quando eu fui comprar os robôs para mim fazer os experimentos que eu ia utilizar na dissertação de mestrado, os robôs eram caríssimos, né? Então, eu tinha um bom investimento, mas mesmo aquele bom investimento que eu tinha não era suficiente para comprar os robôs. O que era caríssimo nessa época, Henrique? Tem noção, naquela época eu ia gastar em torno de 100 mil a 200 mil para conseguir fazer o meu experimento. Reais. Sim. E eu tinha 20 mil, 30 mil reais. Eu estou botando em ordem de grandeza. É muita grana, né? Hoje, uma conversão literal aí... Hoje a gente... hoje a gente consegue fazer um robô muito mais barato, né? Hoje você compra kits prontos, né? Então, naquela época era mais difícil, né? Os kits que existiam eram caríssimos. E os que você tinha para construir, a gente não tinha tecnologia aqui. Então eu peguei um projeto open source, o OpenPino, que é um produto japonês. E quando eu fui construir o robô, eu não conseguia comprar as ferramentas e os componentes que eu precisava aqui no Brasil. Né? Então, qual que foi a conclusão que eu tive? As pessoas não fazem experimentos com robôs físicos no Brasil porque é muito caro. Então, conversei com o meu orientador e a gente mudou o direcionamento. E aí o meu trabalho de mestrado foi desenvolvimento de um robô bípede autônomo. Eu só fiz construir um robô, toda a parte de software, todo o circuito eletrônico, todo o hardware, o microcontrolador e o desenho das peças. Tudo foi disponibilizado no site, robolivre.org. E é um projeto
um robô open source que qualquer pessoa pode ter acesso e desenvolver. Naquela época, o custo para se fazer um robô era da ordem de R$1.000, enquanto... Cara, fantástico. Foi nessa época que nasce o movimento do robô livre. Justamente. Nessa... O robô livre, ele nasce da gente publicar esse robô na internet. Então, aí nasce o Robô Livre em 2005, a gente publica esse site, e aí qualquer pessoa tem acesso ao robô, né? Bom, mas aí então vamos seguir, já que a gente chegou até esse ponto. O que acontece? A gente publicou, né? E muita gente teve acesso a esse robô, né? Muita gente utilizou ele. Então, de 2005 a 2010, adivinha quantas pessoas? Cara... 3 pessoas tiveram acesso. Pegaram o robô, montaram e disponibilizaram de novo. 5 a 10, 5 anos, 3 pessoas. 3 pessoas. E a gente tinha outro problema. Então, além do problema de que quase ninguém conhecia o robô livre e utilizava o robô livre, eu tinha montado um laboratório. Nessa época eu morei no Rio de Janeiro, trabalhei numa empresa de telecom. Foi um período também, foi depois do mestrado, eu saí de Pernambuco um pouquinho, fui morar no Rio por 3 anos. E lá eu tive um retorno financeiro bem legal, então eu montei um laboratório na minha casa. Então eu tinha um laboratório completo de robótica, osciloscópio, multímetro, furadeira de bancária, tudo que precisava ter. E naquele momento, em 2010, eu estava retornando para Recife. Então, eu não tinha aonde guardar esse laboratório. Então, eu estava indo para o trabalho, no ônibus. Então, às vezes eu vou no ônibus, eu durmo no ônibus. Eu consigo segurar esse ônibus e dormir em pé. E eu vinha dormindo em pé, até que o ônibus deu uma balançada, e eu abri o olho e olhei para uma escola, que era bem pertinho do meu trabalho. Aí eu olhei, poxa, resolvi. Fui lá na escola e falei com a diretora, olha, me cede uma sala para mim guardar esse meu laboratório e eu dou aula para os meninos de forma voluntária. Olha, perfeito. Montei esse laboratório e comecei a dar aula voluntária. Então resolvi meus 2 problemas, porque eu já tinha onde guardar meu laboratório e os meninos para poder utilizar e construir o robô. Só que os meninos não se satisfizeram em construir o robô que eu tinha. Eles queriam construir seus próprios robôs. Todos tinham projetos de robôs. E a partir daí a gente foi construindo uma metodologia mais abrangente, que não era só o desenvolvimento, só aquele robozinho bípede que estava exposto ali, mas uma forma de trazer, a gente junta também com ensinamentos da capoeira, e aí a gente traz a questão de reconhecer o que é aquele discípulo na capoeira, mas ali um estudante ele traz. Então a gente começa fazendo uma leitura, trazendo para o dia a dia, para o trabalho, para o conhecimento que a gente vai construir, aquilo que ele já tem. Então, a gente foi criando essa metodologia, foi indo para outros lugares, outras pessoas viram e quiseram também ser voluntários no projeto, então a gente começou a crescer. E aí o Fantástico chegou lá, viu o negócio, bom, assim nasceu o Robô Livre, com projetos depois de subvenção econômica, para a gente... com um projeto do CNPq, para a gente fundamentar aquela metodologia que a gente tinha criado junto com o pessoal da UFPE e da Universidade da República do Uruguai, e vários projetos que até hoje estão aí crescendo, né? Agora, do futuro, é um dos maiores disseminadores aí da metodologia Robô Livre que tem aqui no Brasil. Cara, que história massa, hein? Vamos voltar um pouquinho na linha do tempo? A gente volta um pouquinho na linha do tempo e chega novamente nessa fase de É do Futuro, Robô Livre, Henrique, diretor da É do Futuro, nosso mentor. Eu falei da criança, do moleque que comprava, né, as revistas. Cara, como foi essa ideia, meu irmão, de comprar a revista? Tu viu isso aonde? Como foi que teve essa iniciativa? Eu não tinha internet pra gente pesquisar, não. Eu não sei, cara. Coisa de nerd mesmo descobrir que tem a eletrônica total. Não sei como foi que parar na minha mão a primeira. Porque nem meus amigos eram adeptos nem as pessoas, nenhuma pessoa que eu conhecia queria ser nerd naquela época. Ninguém queria, era feio. Ninguém queria, aos 10 anos, trocar toda a iluminação do condomínio, né? Não. Todo mundo achava que dava choque. Que dava choque. Isso deixa que eu faço.
Ninguém queria naquela época, não. Mas eu, sinceramente, eu não sei da onde veio a primeira. Eu não sei se o Juliano era um amigo lá da rua, que às vezes dava uns toques. Foi ele que me deu o toque da aula de computação, com certeza. Mas talvez seja ele também que me apresentou a primeira eletrônica total. Não tenho certeza. Cara, que massa. Mas tinha uma história boa, né? Tu já agora programador, lá na grande empresa, tu olhou pro lado e disse, cara, não quero isso pra mim, não. Foi logo depois da maratona que tu inventou de fazer. Poxa, até isso você vai trazer. Como foi? Até o mineiro maratonista chega pra mesa agora, né? Mas isso aí é papo de café, cara. Mas essa história o povo gosta. A audiência gosta de ouvir. Cara, que coisa de louco, hein? Quando juntar você vê três nerds sedentários que nunca levantaram da cadeira e dali a pouco veio uma proposta, né, que as pessoas da empresa que quisessem poderiam aderir à volta na Pampulha e teria todos os cursos patrocinados e toda uma participação em festas e outras coisas legais assim, mas teria que fazer a volta na Pampulha, né? Sim. Então, eu nunca achei que eu pudesse fazer uma volta na Pampulha, eu acho que ainda não acho. Mas acontece que, naquela época eu era bem mais sedentário que hoje. Mas acontece que meus amigos toparam, né? E falaram que iam, né? Eu achei que eles não fossem fazer a volta na Pampulha, se inscreveram. E eu falei que podia me inscrever, né? E quando eu fui ver, era verdade, e eu tive que dar uma volta na Pampulha. E foi aí que tu disse, cara, isso aqui não é pra mim não. Vou sair desse emprego, vou ser pesquisador. Henrique, é mais fácil. Essa inspiração da sua história foi por conta disso que a gente lançou, viu, pessoal, a campanha aqui na do Futuro. Inclusive você já lhe convidei, mas vou lhe convidar aqui publicamente para você vir, né, novamente relembrar os seus tempos de Pampulha e fazer a corrida do Alto do Moura. Claro, né? Vamos sim, vamos fazer a corrida do Alto do Moura. Vai ser massa. Em junho. Em junho, já. Depois do São João. Depois de São João. Terminou o São João, a gente vai curar o São João aqui, correndo. Tem a caminhada para os iniciantes, mas tem a corrida de 5 e 10 km, a corrida do Alto do Moura. E ela tem um negócio muito legal, que é a corrida oficial dos bombeiros. Eles correm 3 quilômetros com todos os equipamentos de bombeiro, aquele equipamento de incêndio. E esse ano específico eles vão colocar num percurso alguns caminhões jogando água, né, molhando. Vai ser massa, vai ser bem legal. Vamos estar por aqui. E tu vai lembrar o tempo de Pampulha lá, né? Vamos sim. Cara, que bom. Mas a gente vai subir um pouquinho agora na linha do tempo. Teve essa passagem, essa história eu não poderia deixar de contar, né? Tem que aproveitar. Irmão, tiveram algumas coisas que você fez que foram grandes. Mas trazendo para uma realidade aqui, o movimento do Robô Livre surge dessa ideia. Que cochilo massa esse do Ondo, hein? Foi massa. Que balanço positivo. Que mudou não só a minha vida, mas a vida de um bocado de gente. Cara, sempre a gente usa essa frase nas nossas relações. Deus não une pessoas, ele une propósitos. E Deus usa os disponíveis. Você estava ali disponível, inquieto, com aquele grande laboratório. E hoje eu chegar contigo, nós chegamos na comunidade em um laboratório do Instituto, e você vê aquela sala tão bonita, eu acho que passou um filme ali, né, Henrique? Total. De você lembrar a sala que Henrique criou lá atrás, e nós fomos ali aperfeiçoando, estudando muito contigo, sei lá, 3 anos, 4 anos já juntos nessa missão, sempre fazendo imersão, mentorias com o Henrique. Henrique, isso aqui. Henrique, atualizando, fazendo o briefing, e você perceber as salas que a do Futuro tem montado, né, para manter viva, para manter viva a chama do movimento do Robô Livre. Então, assim, é uma honra para nós, na verdade, sermos embaixadores da Robô Livre, de difundir essa metodologia pelo Brasil todo. São, sei lá, milhares de crianças já impactadas com esse movimento e só crescendo. Isso mesmo, e como você disse, somos nós, né? Nada disso que eu contei, né? Aí parece que foi o mineiro que fez, nada disso que eu contei, eu fiz sozinho, nada. Nenhum desses momentos eu estava só, eu não tenho como aqui contar todas as pessoas que me ajudaram, mas você disse uma coisa muito interessante, nós temos propósito. E a gente se une pelo propósito, a gente encontra as pessoas pelo propósito.
E quando a gente está engajado no propósito, cara, não tem o que dar errado. A gente cresce, a gente multiplica. E é isso que a EduFuturo está fazendo no Brasil inteiro. Aquilo que a gente começou a plantar uma sementinha em Recife, a gente já está agora aqui em Caruaru, já está em Araçoiaba, já está num monte de lugar aí. Sim. Já estamos lá em Curitiba. Paraná, São Paulo, crescendo muito em São Paulo. Né, cara, tem muita coisa acontecendo. Não dá nem para citar tudo que tem acontecido com a EduFuturo. E assim, ter o privilégio, na verdade, de ter uma pauta, de ter requisitos. Hoje em dia, né, infelizmente, a robótica educacional, ela está prostituída. Né? Por isso que, até conversando um dia com o Gustavo, seu amigo Gustavo, Gustavo, o que a gente está fazendo? É robótica? O Gustavo disse, não, a gente não está fazendo robótica educacional, nós estamos criando soluções de STEAM. De STEM. Né? Certo. Essa é a verdade. Né? E, infelizmente, os malfeitores, em tudo que é bom, as pessoas vão lá e metem a mão, né? Criaram um monte de coisa, um monte de escândalos com a robótica. Sim. Né? E mancham histórias legais, como essa nossa. Né? Uma história séria, em comunidades, em escolas públicas, obviamente também atendendo também a rede privada. Sim, dá oportunidade para todos, né? Agora, inclusive fazer inclusão, é isso que a EduFuturo faz, né? O estudante que está aqui na escola, ele também está lá no instituto, tem outro no instituto, e eles estão juntos no mesmo time, competindo juntos, né? Então, esse ponto é muito importante, né? A gente tem que fazer sim a transformação e ir para as pontas e para as bordas, mas a gente não pode deixar o centro, não. A gente tem que atingir tudo e fazer com que a experiência ela multiplique, todos ganhem, todos cresçam no final do processo. Não, fantástico. Irmão, tem um projeto que esse aqui, assim, tem alguns que eu sou fã, né? Vamos falar sobre eles, mas em especial tem um robô que você... Isaac. Sim, o Isaac. Isaac fez sucesso. 10 anos eu acho que Isaac completa, né? 10 anos. Você sabe por que ele chama Isaac, né? Não, conta por que ele chama Isaac. É porque ele surgiu na época do iPad, né? Então já existia iPhone, chegou o iPad e aí chegou o Isaac. Isaac. Então é Isaac, né? Isaac. Mas eu chamo de Isaac, mais carinhosamente. Mas o nome brasileirou ele, né? Era o Isaac. Assim. E o Isaac foi um carinha que, irmão, como é que foi? De novo, né? Depois, na legenda, pessoal, nós vamos colocar um vídeo. Vocês vão olhar lá na legenda, vamos colocar um vídeo que explica um pouco a história desse... Meet Isaac, o vídeo. Mas deixa eu explicar esse projeto, que é um dos projetos mais loucos que eu já participei. Tá? Por que ele é louco? Por que ele é disruptivo? Em 2013, né? Em uma reunião de conselho, é decidido lá no César que o César vai ser expert em robótica, em biotecnologia e IA. Aquilo foi um ponto, né? É interessante, eu tenho muito orgulho em trabalhar no César. O César tem que tirar o chapéu, né? Porque em 2013 as pessoas não falavam muito disso, né? Então eu fiquei com a missão de achar como desenvolver uma área de robótica, sendo que a gente não tinha pessoas que conhecessem, pessoas experts na área de robótica. A gente não tinha produtos na área de robótica, a gente não tinha empresas, clientes na área de robótica, né? E a gente não tinha nenhuma tecnologia de robótica ainda no César. Bom, a gente fez o seguinte, vamos ver no mundo inteiro como nasceram as empresas de robótica. Deve ter algum caminho, né? Que todas elas... Então a gente foi lá na Boston Dynamics. Pelo menos já tinha internet, né? Já tinha internet. Era bem mais fácil. A vida já era bem mais fácil. Então na internet a gente conseguiu ter acesso, mas não só na internet, mas também numa rede física que a gente tem do César também. Sim. Com instituições do mundo todo, conectando diretamente essas pessoas, mas também na internet. A gente viu que a Boston Dynamics, por exemplo, ela nasceu do DARPA Challenge, que é uma competição.
Aí a gente verificou a Kiva System. A Kiva System veio da Robocup. A gente viu a Aldebaran, que hoje é a Bank Group, que faz robôs humanoides. Sim. Ela veio também da Robocup. O que era isso? Eram pessoas, grupos de pesquisas que competiam nessas competições, achando que a gente acha que isso aí é passatempo. Mas não, competição de robótica não é passatempo. É muito estudo. Essas competições desenvolviam tecnologias. Por que as competições são tão importantes? Muitas vezes a gente faz pesquisas fantásticas na faculdade, na universidade, aquelas pesquisas acadêmicas que geram resultados massas, resultados foda, coisas legais foram feitas, mas aquilo lá nunca ninguém vê, nunca vai para a rua. Ou nunca fica pronto. Porque a gente é perfeccionista. O pesquisador nunca vai achar que um negócio está pronto. Se não chegar um Kaique lá e falar, tá na hora de vender, me dá isso aqui, eu vou vender. Você vai falar, a Tony vai falar assim, não, ainda falta isso, ainda falta isso, ainda falta isso. Assim, né? Então, como nunca está pronto, nunca sai. Essas competições, não tem essa não. A data da competição é aquela. Ela não muda. Então, quando chegar ali, o que você tiver, vai. E aí você vai ali, cria produto e aquilo ali vira tecnologia. Então eu voltei para o conselho, olha, competição de robótica é a forma que a gente vai criar gente, expert, a gente vai criar negócios e a gente vai criar produtos. Perfeito. E aí a galera topou e veio um investimento, né? Mas aí chega a parte engraçada da história. Porque estava tendo a Robocup mundial em João Pessoa, naquele mesmo período. Eu peguei o meu time, bora para a Robocup para a gente ver qual que é a melhor liga da Robocup para a gente entrar e tal. E logo de cara a gente viu que o At Home, né, são robôs para convívio doméstico, era a liga mais interessante para a gente, que valeria mais a pena. E a gente olhou lá e viu que não tinha nenhum robô brasileiro competindo no Mundial. Aí, fácil, a gente vai entrar no Mundial no ano que vem. Se não tem nenhum brasileiro, a gente já entra direto e a gente tem 1 ano para fazer um robô bem massa. E aí voltamos para casa, falamos lá na diretoria, não, pode ir, tá massa, tá aprovado o investimento. Tem 1 ano para fazer. Aí na hora que a gente senta lá para fazer a inscrição, não, você só pode ir para o Mundial se passar pelo Nacional. Se não passar pelo Nacional, você não tem vaga no Mundial. Aí eu falei, tá bom, então a gente vai entrar. Quando é o Nacional? Daqui a 2 meses. Caramba! E era o que tinha, né? 2 meses para fazer um robô para a competição da Robocup, né? Que era o latino-americano, né? Era a competição latino-americana da Robocup, lá em São Carlos, nesse ano, em 2014, né? E aí todo mundo desistiu, né? Todo mundo falou, já era, vamos devolver o investimento, né? Até que, aí eu vou contar uma outra história, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem o que eu vou falar agora. A gente teve a Campus Party em Recife, e o César também tem um projeto social que é financiado pela OI, do programa OI Futuro, que chama NAVE. É um projeto que fica numa escola estadual chamada Cícero Dias. Naquele ano, o César contratou 17 técnicos que formaram nessa escola, em desenvolvimento de jogos. E eu tinha 17 meninos do nível técnico que estavam lá no César, e alguns deles não estavam alocados em atividades, né? Então eu achei esse cara no corredor, falei, vem para cá. Levei eles para o laboratório e apliquei a abordagem robô livre com eles. Então eles, usando sucata. Então eles pegaram um computador de sucata, uma sucata de PC velho, um gabinete, 2 motores de vidro elétrico de carro, um Arduino, e aí colocaram uma vara, literalmente uma vara de alumínio assim, para chegar na cabeça. E na cabeça teve uma coisa bem legal, que foi um designer do César, o Stuart. Ele fez uma carinha que ficava sorrindo e piscando os olhos e tal. Aí ficava esse rostinho, era um videozinho que ficava. E além disso, e no corpo colocaram roupas, porque ele não tinha corpo. Então era um monte de roupa de gente mesmo assim. Bom, eles começaram a passear com esse robô lá pela Campus Party, e o pessoal fez sucesso. Aí o que eles tiveram a ideia? Puseram uma outra vara de alumínio com um celular pregado na vara. E vamos tirar selfie com o Isaac. Não era o Isaac. Vamos tirar selfie com o robô do César.
E aí a galera... Aí quem tirar... você tira a selfie com o robô do Isaac e publica o nome que você quer que o robô tenha. Então todo mundo ia lá, tirava a selfie, depois o menino ia lá e subia para o Facebook, na época, Facebook. Só que todo mundo jurava que era o robô que estava botando no Facebook, mas não era a galera mesmo que punha Tá o negócio. O segredo. Bom, resumindo, o Isaac era uma gambiarra ralada, né? E o que aconteceu? Mas super criativo. Super criativo. E aí o nome, né? Aí foi daí que surgiu o nome do Isaac, que ele foi as pessoas que votaram lá nesse evento. Bom, voltamos onde eu estava. Então eu tinha 2 meses para fazer um robô, para competir na competição latino-americana de robótica, onde os robôs que estão lá utilizam plataformas da Pioneer, que custa R$1 milhão, que usa braços robóticos ultra sofisticados, robôs muito interessantes, assim, né? Uns robôs bem sofisticados, né? E aí a galera fala, porra, né? Não vamos poder competir mais. Não dá tempo de fazer um robô em 2 meses. Eu falei, dá. Aí os caras olharam pra minha cara, dá como? O Isaac vai pra lá. A galera, todo mundo saiu correndo de mim. Alguns queriam dar na minha cara. Mas não, a gente foi. A gente pegou o Isaac, fez um corpo pra ele, né? E aí o corpo... com o pessoal do design do César, fizeram um curso bem legal. Então ele era simples, parecia uma caixa de sapato, mas ele tinha um recado a dar. Os outros robôs ultra sofisticados não tinha, era tudo alumínio escovado, ele nem pintado eram. Ô, Henrique, eu acho que foi um dos primeiros robôs da história, né? na época, na América Latina, tem um rosto. Né? Isso, na RoboCup foi o primeiro a aparecer com rosto, então e hoje em dia todos os robôs do At-Home têm rosto. Ou seja, a partir daquele robô, a partir do Isaac, o mundo da robótica, né, da robótica, todo mundo na competição da RoboCup passou a utilizar e viram que era importante. Cara, por que é importante, né? Ter um rosto, né? E foi o ponto que nos deu a grande vantagem na competição. Eu só não posso deixar de dizer que o Voxer Labs, um laboratório da UFPE, da Verônica Tech-Rib e do Juma, e mais uma galera massa pra caramba que tem lá, o Hermano. Bom, eles já tinham feito uma suíte de reconhecimento de objetos, reconhecimento de pessoas. Tinham várias funcionalidades que já estavam prontas separadamente, né? Eles toparam entrar com a gente, então a equipe não era só César Voxer Labs, sempre foi César Voxer Labs, a equipe do Isaac. E eles também fizeram o Voxer Brain. Eles juntaram todas essas funcionalidades e empacotaram para colocar a inteligência do Isaac, a parte de visão computacional. Bom, então não foi só o Isaac que estava rodando, a gente trouxe uma coisa avançada também. Sim. E ele tem reconhecimento de pessoas, de objetos. De objetos, mediu o batimento cardíaco sem tocar nas pessoas. 2014. Em 2014 ele já fazia isso. Ele Se o cara caísse na frente dele, ele ligava para o serviço de emergência. Justamente, ele percebia queda. Pegava objetos sem danificar o objeto, entregava. Tudo isso. Então, essas coisas que a gente fez em 2 meses funcionar, mas, claro, partindo de coisas, né? E aí eu acho que é o grande ponto quando a gente quer empreender, quando a gente tem que estar disposto a correr riscos e a buscar na nossa rede de contatos aquelas pessoas que estão preparadas para aquilo, né? Claro que sem o Voxer Labs a gente não tinha feito nada, a gente não seria nada na competição da RoboCup. Mas foi interessante também para a gente o trabalho do Salzman. Salzman é o desenvolvedor principal da gente, chama Gabriel Finch, tá? Mas ele chama Salzman porque ele dança salsa. E aí esse cara ele desenvolveu um ambiente, todo o sistema operacional do robô. Ele em 2 meses ele conseguiu implementar, fazer um deploy de um ROS, né? ROS é Robotic Operation System, utilizando coisas muito sofisticadas e ainda com conexão com o Voxer Brain. Então, todo o gerenciamento era feito por esse sistema, né, o Claustrum, que o Salzman criou. Então, eram pessoas fantásticas que faziam parte do time ali e a gente conseguiu ter esse resultado todo. Campeão latino-americano de robótica. Campeão latino-americano de robótica, justamente nesse ponto, né? Porque a competição é assim.
ela começa com a apresentação, com um poster session, com a gente apresentar o que a gente teve de contribuição científica. No segundo momento, são avaliadas todas as capacidades do robô que são obrigatórias, reconhecimento de voz, navegação, o follow e mais algumas outras. E no fim tem o Final Challenge, que é um desafio bem interessante, né? Já teve do robô ter que fazer churrasco, do robô... você está numa casa, uma pessoa passa mal, e aí ela fala assim, não, eu quero água. Aí o robô tem que descobrir aonde está a água e saber a diferença entre a água e Coca-Cola. Não vai pegar a ferrada, tá? Bom, o que aconteceu? Quando a gente foi para a competição, o nosso objetivo era passar vergonha e depois se inscrever no Mundial. A gente não tinha objetivo nenhum. Mas... Na primeira parte, né, que a gente foi fazer a apresentação, o primeiro time falou assim, não, nossa contribuição científica é na navegação, é super preciso para navegar e tal. A outra, a minha contribuição é no grasping, que ele faz um planejamento estratégico, visão de obstáculo para pegar o objeto. E aí, quando chegou a nossa vez, a gente não tinha o que falar, né? O nosso era uma gambiarra ralada. Eu ia fazer o quê? Só que o nosso ele era bonito, ele tinha rosto, ele tinha um coração que piscava. Sim, né? Essa história do coração ela é muito legal. A do coração, mas a gente contei da bateria, né? Cara, surreal. O coração, quando o robô ele começa a correr muito, ele começa a piscar bem rápido. E quando ele está cansado, ele fica piscando bem devagar, né? E isso é como se fosse um software, a gente fala como se fosse um software, mas não é. É um pisca-pisca, o circuito mais básico que existe na eletrônica, que foi feito e, por acaso, ele parecia um coração. Então, nessa hora que surgiu essas ideias, né? Então, o pisca-pisca, né? Ele era só um pisca-pisca, ele não era um coração. E aí, nessa hora, a gente falou, olha, os robôs até pouco tempo atrás ficavam isolados nas linhas de produção das fábricas. Lá ele não tinha contato nenhum com as pessoas. E eles precisavam ser muito precisos, rápidos e repetitivos. Agora, a gente está no momento que os robôs vão para a casa das pessoas. Agora é muito mais importante que ele tenha uma boa interface, uma boa interação com as pessoas. E aí é por isso que o nosso robô tem um rosto, por isso que o nosso robô tem um coração que pisca de acordo com o consumo. Não é que foi uma balela danada. Por um acaso, ele piscava mais rápido, mesmo com o coração de uma criança. Mas isso não foi projetado para isso. Mas foi um bom pitch. E a gente colocou que a nossa contribuição científica era na robótica emotiva, que estudava a emoção que o robô provocava nas pessoas que interagiam com ele. E a gente conseguiu ter a melhor nota nessa apresentação, no Poster Session. E a partir daí a gente falou, cara, a gente tirou nota, vamos competir? Aí a gente falou, vamos. A gente não tinha nada pronto. A gente pegou um quarto no hotel e a gente passava a noite inteira implementando o que o robô ia fazer no outro dia. A gente passava a noite inteira, a gente ficou literalmente sem dormir durante 6 dias. Caramba. E o mais legal é que nem todo mundo estava implementando naquele momento. Às vezes o problema era da implementação que faz parte do trabalho de um, às vezes de outro, não e tal. Mas todo mundo ficava acordado, ninguém dormia, enquanto tinha alguém desenvolvendo. A equipe completa, dedicada, fazendo acontecer. Mesmo que fosse só para ficar olhando. Caramba. Que história, hein? Foi massa. Rendeu o título. Rendeu o título. Campeão latino-americano em robótica. Poxa. Vamos, como eu disse, colocar na legenda para vocês acompanharem o vídeo explicativo dessa história massa. E por trás, né, do grande campeão tem sempre uma boa história. E essa foi uma história... Meu sobrenome é Forest, igual Forest. História tem muitas. Henrique, teve outra boa também, que eu acho que já foi agora em 2016. A Chesf, companhia hidrelétrica do São Francisco. Não, essa aí é mais velha ainda. Mais velha? 2006, na verdade. 2006. 2016 é o upgrade do Isaac, né? Isso. Tanto é que esses drones que a gente fez para a Chesf, foi eles que serviram de base para acreditarem que a gente podia fazer robô. Perfeito. E essa também é um mega desafio, né? Porque a Chesf usava na época helicópteros para vistoriar as linhas de transmissões. Isso. Que eles tinham. Aí eles lançaram um desafio para vocês, que eles precisavam, na época, de uma aeronave não tripulada que tivesse uma autonomia de voo de 1 hora, 1 hora e meia. 2 horas. 2 horas.
de 2 horas pra... Eu acho que o piloto do helicóptero deve ter ficado puto, né? Porque, cara, poxa, trocar um... Não, mas na verdade ele não fica porque é o risco de vida, né? Risco de vida grande, Então, né? Imagina, um helicóptero ali na linha de transmissão. Já morreu gente fazendo Já essa morreu, inspeção. perfeito. Já morreu gente fazendo essa inspeção. Cara, 2006. Então, em 2006 a gente começa ainda um estudo, né? Em 2006 ainda não tinham muitas coisas aladas por aí. A gente começou a fazer um estudo, então foi um projeto, se eu não me engano, do CNPq ainda, nem era da ANEEL. Bom, mas foi um primeiro projeto que a gente desenhou todo o sistema, né, do veículo aéreo não tripulado para inspeção de linhas de transmissão. E aí esse projeto depois, em parceria com o ITA, ele entrou em 2 abas, em 2 linhas de desenvolvimento. Uma linha de desenvolvimento de asas fixas, que são aviões, que fazem inspeções mais altas, né? Elas não são muito precisas, Certo. mas elas fazem muito longas, elas Certo. vão a 600 quilômetros de... E os veículos aéreos de asa rotativa que ficaram para a gente desenvolver. Então, em 2006, a gente começa a fazer o primeiro desenvolvimento e que vai até 2009. A gente ainda tem uma extensão até 2012. Tá? Mas isso que você disse, né? Hoje em dia, em qualquer esquina a gente compra um drone. Nessas condições, ainda não acha em qualquer esquina, não. Sim. Nesses requisitos que a gente tinha lá na Chesf. Mas mesmo assim, hoje em dia é muito tranquilo. Mas lá em 2006, pensar nisso era um crime, sabe? Então, as pessoas, a gente não podia contar que a gente estava pensando nessas coisas, não. Senão internava a gente. Né? De vez em quando a galera me interna, por causa que eu não posso contar, não. Bom, mas... o pessoal, a gente montou então esse veículo aéreo de asa rotativa, que era o que era interessante é que ele tinha que ficar 2 horas no ar e tinha que carregar uma câmera de 1 quilo e uma outra câmera térmica de mais 1 quilo. Então, surreal, né? Pelos requisitos, a gente não podia usar uma câmera sem... que não fosse ótico, com zoom ótico. Ela tinha que ser com zoom ótico. Hoje em dia a gente tem câmeras com zoom digital, né, que já resolve muito a qualidade das coisas. Mas naquela época a gente tinha que usar uma câmera analógica com zoom ótico, fazer a conversão, né, fazer a digitalização da imagem em tempo real, né, em voo. Então a gente tinha que ter uma placa ultra poderosa que não podia ser grande nem exigir muita bateria, porque senão você perdia as 2 horas de autonomia que você tinha que ter também. Era uma coisa ligada na outra, né? Por exemplo, naquela época mesmo, já existiam helicópteros elétricos que eram muito mais fáceis de operar, muito mais baratos, muito mais tranquilos de fazer. Só que esses elétricos, eles não tinham autonomia. A autonomia era no máximo meia hora. Então, como é que você faz? Agora, o elétrico, ele não vibra. Sim. Então a qualidade da imagem do elétrico é muito melhor do que do helicóptero a combustão. Mas tinha que ter 2 horas, então tinha que ser na combustão. Então, esse trabalho foi muito interessante, a gente conseguiu contribuir muito no sentido de mostrar. Então, no final do projeto, a gente não entregou um helicóptero a combustão. Tipo, esse aqui é um helicóptero a combustão que atende todos os requisitos que foram colocados, mas... o nosso direcionamento é no veículo elétrico, que faz isso. Então a gente entregou 2 elétricos e a gente entregou também um multicóptero, um drone, um de 6 motores, 6 hélices. Então a gente entregou e mostrou aqui, o futuro é o drone aqui, é o de 6 hélices, que é muito mais barato, muito mais leve e tal, né? Mas hoje ele não carrega uma câmera de 1 quilo. Então, mas hoje já existem câmeras leves que fazem o mesmo papel, o mesmo trabalho, até melhor do que essas câmeras de 1 quilo. Então, pessoal, humanidade, vocês hackearam os drones. Em 2006, Henrique já lançava drones nos laboratórios do César, já antecipava o futuro. Em 2014, o homem lançou o primeiro robô do mundo, da América Latina. Vou ser bem agressivo agora. Com rosto. Tinha outros. Agora com o rosto era o nosso. Com o rosto era o Isaac, né? Não tinha, velho. Não. Então, irmão, cara, tem que respeitar a história desse cara. Quando o mineiro falar, escutem. Tem coisa boa por trás. Mas tem mais. Tem muito mais coisa que o Henrique fez. E tem umas histórias boas também.
que Henrique começou também a fazer campeonatos. Sim, campeonatos. Feiras, campeonatos e grandes movimentos. Você vai me dar essa bola para cortar? É? Eu vou. Eu acabei de vir uma história dessa que você gosta. Que eu nem te Vai, conta. Assim, e outra coisa, né, Henrique? Eu não sei como é que pode. Conheço o cara, óbvio, né? Que eu não conheço Henrique há 30 anos, conheço há uns 4 anos. Toda vez que eu tô contigo, tem uma história nova. É mesmo? Tá vendo? E uma melhor do que a outra. De história. Né? E uma melhor do que a outra. Então vai, Não, essa eu gosto de contar. Corta a bola aí. Essa eu conto pouco, mas ela vale a pena. Vai ficar eternizada, você perguntou como é que eu fui me meter com essa história de evento, né? Eu tava competindo, então aí quando vê o cara vira curador. Bom, vamos lá. Olha só, a gente tava lançando o Robô Livre na época. Eu falei que a gente conseguiu até uma subvenção econômica para criar uma rede de conteúdo. Então a gente conseguiu, né? Naquela época se fazia rede, né? Hoje eu tô falando, vamos fazer uma rede. Não vou fazer mais uma rede, vou fazer um metaverso. Não cabe mais fazer rede. Esquece. Quem vai querer entrar noutra rede além do Insta, além das coisas que ele já entra? Ninguém quer saber de outra rede. Mas naquela época, sim. Naquela época valia a pena criar redes, né? Então a gente criou a rede Robô Livre. E aí a gente já tinha um pouquinho de conteúdo, já tinha uma rede massa, bonitona, naquela época, 2012, ela já tinha design responsivo, né? Você já podia rodar no celular. Tá? Ela era muito massa a rede, só que é claro que não servia para nada, porque o que faz uma rede sem usuário? Sim. E aí eu tinha que botar o usuário, e aí sempre aqueles problemas, aqueles dilemas que a gente fica na cabeça, eu tenho que arrumar o usuário. E aí um amigo meu, o Rodrigo Medeiros estava em Portugal fazendo mestrado e veio para o Brasil para trabalhar nessas histórias do Robô Livre aí. Um cara fantástico também. O Rodrigo Medeiros é um cara que contribuiu muito com o Robô Livre também. Bom, mas aí o Rodrigo vira e fala assim, Mineiro, você viu aqui no jornal? Não, nem era no jornal, era no Twitter. Você viu aqui no Twitter da Campus Party? Aí eu falei, Campus Party, né? Olha o Twitter aqui, ó, tá falando que vai ter um Twitter da Campus Party falando assim, vai ter ou não Campus Party em Recife? Se você quiser saber disso e participar da transmissão ao vivo, naquela época era transmissão ao vivo, você não pode vir numa sala dessa aqui transmitir, você tinha que ir pro Serpro para ter um link de qualidade e conseguir fazer uma transmissão ao vivo na internet. Então, você ia lá no Serpro para fazer isso, né? Então você tinha que concorrer para ir no Serpro, né? Para isso você tinha que usar um avatar da Campus Party no Twitter. Aí eu falei, Campus Party, eu já tinha feito uma palestra lá. A Campus Party tem gente, né? Saber que tem uma rede, vamos ver, né? Eu me inscrevi no negócio lá. E é claro que não. Eu não fui selecionado para participar da transmissão ao vivo do negócio. Aí eu falei, e aí, Rodrigo, beleza? Não deu não, ninguém me chamou. Ele falou, não, me chamaram. E como é que é? Não, eu recebi um e-mail dizendo, uma mensagem no Twitter, não sei o que ele recebeu lá, falando assim, envia um e-mail para um endereço tal com o número do CPF. Aí eu falei, qual é o endereço? Aí eu mandei o e-mail com o meu número do CPF. Francesco que não escute assim. Ele sabe, é por isso que ele gosta de mim. É por isso que ele me ajuda tanto. Ele sabe disso. Ai, que resenha. E aí eu mandei o e-mail, né? E aí... Hackeou a Campus. E aí eu nem sabia se ia dar certo. Eu mandei o e-mail, podia ser que alguém visse que eu não fui sorteado nem nada. Mas nem quis saber se deu certo ou não. Peguei meu computador, né? E fui lá para a fila do Serpro. No que eu entro na fila do Serpro, quem que eu vejo? Mário Tesa. Mário Tesa é o grande fundador do Instituto Campus Party, do lado de Paco, ele é o Paco do Brasil. Aí o Mário Tesa na fila, cara. Mário Tesa na fila, eu peguei lá e fiquei atrás dele na fila, claro, né? E aí foi chegando na fila, foi andando, aí chegou na hora de dar o CPF, só falta o CPF da pau agora, né? Aí o pessoal assim, deixa eu ver o teu computador. Aí eu peguei, já virei meu computador com o maior orgulho, que eu tinha naquela época eu punha uma plaquinha, quando você ia na campus, você dava uma plaquinha de patrimônio no teu computador, porque para a segurança da campus era feita através de uma placa. Hoje é uma etiqueta que eles pegam e tal.
E aí eu mostrei minha plaquinha da Campus, assim, né? Aí o Mário Tesla já olhou, esse cara é da Campus. É campuseiro, é campuseiro. Esse cara é campuseiro. Aí eu entrei no Mário Tesla, sentei lá do lado dele, né? E fiquei esperando o negócio acontecer, né? Claro que eu não fiquei esperando, né? Eu não ia sentar do lado do Mário Tesla e ficar esperando. E não é teu perfil, né? Já fui fazer meu pitch logo, né? E contei minha história triste para ele e do Robô Livre. E antes comecei a falar sobre Mangue Beach, porque era a primeira vez eles aqui e tal. E aí depois eu contei minha história triste para ele ficou comovido, eu acho, com a minha história. Mas começou a transmissão e assim, já conversei com o Mário, já ganhei minha vinda aqui. E aí começa a transmissão. E agora, vai ter ou não Campus Party? Aí, vai ter ou não? Aí todo mundo lá no Twitter, porque eu estava no Brasil inteiro. Bombando. Rapaz, aí fizeram uma hashtag Mário Microfone. Toda vez que o Mário pegava no microfone, aí todo mundo mandava a hashtag Mário. Deu top trend mundial a hashtag. Tanta gente que estava acompanhando a transmissão. E aí, vai lá, vai ter ou não vai? Aí, vai ter Campus Party. E já temos nosso curador da área de robótica, é o Mineiro. Aí foi assim que eu entrei nessa brincadeira de eventos, né? Que eu entrei para Campus Party, depois fui organizar o BR também. Rolou um grande também em Recife, né? Uma feira gigante que tu fez lá no shopping também, uma feira de robótica. Não, foi a RoboCup. A RoboCup, foi isso. A RoboCup de 2016, a latino-americana. Bombou, né? Foi a gente que fez também. Cara, foi incrível. Ô, Henrique, uma lição que fica, atitude, né, velho? Atitude muda tudo. Atitude é importante. Atitude. Ação, né? Ação gera resultado. A gente tem muito a aceitação, né? Sim. Então a gente não vai muito na luta e resistência. Muitas vezes a gente quer ir na aceitação. E por conta disso a gente pede muitas coisas que, claro, teve muitas coisas que eu fiz que não deram em nada. Claro, e dão sempre. Muitas coisas não dão em nada. Mas muitas coisas dão bom. Então, para uma coisa dar certo, a gente tem que fazer sem dar errado. Sim. Então, se a coisa der errado, você conta assim, já contou mais uma para minha lista. Então, já não foi errado, já serviu para alguma coisa. Cara. Né? Então, é muito importante, sim, a gente ter iniciativa. Tem uma história boa também. Essa é uma história bem legal, que tu foi convidado por uma turma para... Apareceu o teu nome lá, alguma coisa de uma turma que tinha teu nome, tu foi convidado, só que não tava... Não apareceu meu nome, não. Como é que foi esse negócio? Conta. Não, agora essa história é uma das histórias que mais me marcaram na minha vida, sabe? É uma das histórias mais importantes que eu vou levar, eu acho que por muito tempo. Por que ela é importante? Porque era uma coisa que eu não esperava. Eu acho que não existe nada mais importante do que ser professor, né? Eu digo que eu já fui CIO, já fui diretor da área de robótica, já fui diretor mas hoje eu estou no topo da minha carreira profissional, né? Eu sou professor, nada é maior que isso. E quando você chega, né, e recebe uma posição, uma chancela, né, uma coisa positiva, né, um estudante falando que você transformou a vida dele, não tem nada mais importante. Mas esse dia o que foi? Na verdade, eu não sou muito desse negócio de cerimônia, né? Cerimonial não é a minha cara, não. Mas, então eu não vou muito em colação de grau, nessas coisas. Assim, não corro, não, mas eu nunca tinha ido numa colação de grau lá do César. Sabia o que era. E aí um estudante orientando o meu falou assim, Mineiro, eu vou colar grau agora, amanhã, eu vou colar grau amanhã, depois da manhã, semana que vem. Vou colar grau semana que vem. Você vai? Aí eu falei, eu vou ver. Eu vou ver se vou, né? Então tá. Aí vai. Aí chegou um dia lá, era o dia da colação, eu nem lembrava, e aí ele virou assim, e aí, professor, você vai na colação? Aí eu falei, puta, eu falei pra ele que ia, não sei. O cara me orientando, chamando pra ir pra colação, é uma desfeita eu não ir, né? Aí eu, vou. Né? Aí eu olhei pra mim assim, eu tava de bermuda, de camiseta bem velha, assim, do jeito que eu sempre ando mesmo.
E aí eu olhei assim, colação de grau, preciso de roupa arrumada. Aí eu falei, não, isso aí é em outros lugares. Aqui No César pode. na César School é tudo descolado, aqui na César School não tem esse negócio de roupa ajeitada, não. E aí fui para entrar no negócio, e aí encontrei com o meu amigo, Marcelo, e aí o Marcelo Penha, de terno, becado total. Eu falei, e aí, Marcelo, beleza? Eu falei assim, não, Marcelo que tá desgovernado, não é assim não. E aí, Marcelo, beleza? Tá. Aí entro na sala assim, aí quando eu vejo as mães dos estudantes chegando tudo de vestido longo, de maquiagem, eu falei, ih, deu ruim. Aí eu fui lá e entrei no cantinho da sala, lá fiquei bem quietinho, lá num lugar que ninguém ia ficar me vendo muito. E esperei, né? E aí começou a cerimônia. E aí vem Joyce, a minha coordenadora, e uma pessoa muito tranquila, assim, muito descolada e tal. Mas ela me tira um discurso no papel para ler o negócio. Eu falei, não, o negócio é formal mesmo. Ali eu vi. Eu tenho que aprender, porque se um dia me chamarem para eu ser homenageado, para ser alguma coisa aqui nesse negócio, eu tenho que saber como é que faz. Sim. Eu não vou poder fazer feio. Então, eu tenho que vir com um discurso escrito. Não pode vir... Você tem que preparar um discurso antes, né? E aí, saiu de lá, entra o Luiz também, o outro coordenador, do mesmo jeito, lendo... E aí todo mundo sobe no palco e lê. Aí até que chega a hora do Guilherme Borges, que é esse estudante, e aí ele começa a ler um discurso também no papel, escrito e tal, e no meio do discurso dele estava assim, o nosso professor homenageado é o mineiro. Aí eu falei, fudeu. Eu fui lá, peguei o microfone, eu gaguejei mais do que falei, porque... Assim, eu falaria de boa, se eu não tivesse num momento tão acuado. Assim, né? Se eu não tivesse me sentindo tão acuado, eu não ia gaguejar, mas não foi legal. Eu não lembro o que eu falei, mas com certeza não foi uma coisa para os meninos levarem para o resto da vida. Cara, que massa, que massa. Mas recebi a homenagem mais importante da minha vida. Então, quando um estudante ele reconhece o papel né, enquanto mentor, enquanto orientador, e nesse papel de construção de conhecimento, ter um retorno positivo do estudante não tem nada que pague mais. Né? É muito gratificante. Muito. E isso é uma coisa que eu acho muito importante na minha vida. E você vê um moleque, né? Acho que tinha 10, 12 anos hoje, pedindo pra tu autografar a camiseta dele. Eu fiquei de cara hoje. Que massa, né? Tio, assina aqui minha camisa. Não, vou pegar a caneta ali. Vai estragar a tua camisa. Não, assina. Primeiro ele perguntou como é que era lá na China, não foi? Eu queria saber como é que foi na China. Como é. Aquela caneta transformou a vida daquele menino hoje, sabe, Henrique? Porque eu tenho certeza absoluta que a história, aquele pequeno pitch ali que foi dado pra ele, aquele tempinho que tu parou, dedicou, conversou com ele, mudou a vida daquele menino. Porque ele olhou assim e disse, cara, se ele pode ir lá, quem sabe eu também não posso. Né? Assinou ali a camisa e disse, vou guardar isso aqui. Eu tento poder ajudar contribuir, né, nesse sentido, né? Mas sempre mostrando, né, que essas peripécias que eu faço, ele também pode fazer. Perfeito. Né? Eu não faço isso porque essas coisas porque tem uma inteligência, porque tem não tem nada, cara. Eu sou a mesma coisa que todo mundo. E por um acaso algumas coisas deram certo. Sim. E um monte não deram também. Sim. E mas todo nerd, a gente só conta as que assim, deu. Viu? As que deu errado a gente não conta, não. Todo nerd é assim. Todo nerd eu sou normal, né? Aí eu sou normal. Eu fiz um drone em 2004, em 2006. Eu fui campeão latino-americano em 2016. Eu sou normal. Mas assim, o que mais bacana, Henrique, de você, isso aí, todas as pessoas do seu convívio, da sua roda, é a sua humildade. Isso é bíblico. A palavra de Deus fala que a humildade precede a honra. Então, todas as honras, as honrarias, por isso que tanta gente te admira, né? E é teu fã. Porque você leva a vida com muita simplicidade, de uma forma muito singela, com um olhar muito humano, né? Com sensibilidade para as causas. Você é aquele cara que chega nos lugares e consegue olhar para as pessoas e ver nelas
dons e talentos que poucas pessoas do mundo vão ver, né? Você é um cara que sai de uma grande empresa, mas vai lá trabalhar, cochilar dentro do ônibus. Então, assim, isso é uma coisa que é sua. Ninguém tira, ninguém rouba. Você não faz isso forçado, você não faz isso para agradar, mas também quando precisa, você sentar na mesa, dizer verdades, né, levantar pautas e trazer informações sérias para a humanidade, você também faz. Então, assim, isso é uma coisa muito, 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 muito legal no mineiro, né, no professor mineiro, mas no ser humano, Henrique, né, o CPF que você colocou lá para estar na campus, esse CPF, ele representa a voz de tantas pessoas. Cara, tu não tem noção, eu acho que nem tem noção disso. Quantos excluídos tu já desse a oportunidade, né? Tantas histórias bonitas. Tem gente que é teu discípulo, que está em grandes postos hoje, né, em grandes trabalhos, né? Cara, quando a gente falava sobre os meninos que foram cases ali dos projetos que tu fez, né, que os projetos que a do Futuro faz, né, seguindo aí teu legado, irmão, é de Deus, sabe? É divino mesmo. É uma missão que Deus lhe incumbiu, e Deus usa, Henrique, os disponíveis. E nisso aí, você, toda vez que ele fala, tu levanta o dedo e diz: eis-me aqui, Senhor, ao seu comando. E vai lá e faz. Ele tem Bruno Calimã, obviamente que não é uma mensagem bíblica, mas ela é uma mensagem bem interessante, que ele diz assim: Deus escuta todos, mas para os sonhadores ele oferece café. Tá vendo? Isso é muito massa. Mas como é que nós nos conhecemos? Tu lembra? Rapaz, eu lembro, sim. Foi muito interessante, uma conversa muito produtiva, porque foi o seguinte: a gente estava no meio de uma outra conversa. Eu tenho uma foto até hoje. Primeira foto da gente. A gente estava no meio com um monte de gente conversando, coisas até interessantes por um acaso. Mas quando eu me vi, a gente estava completamente fora da hora, né? Totalmente. A gente estava numa conversa muito mais sintonizada, a gente estava fazendo muito mais planos, planejando e trocando nessa humildade, né? A gente estava olhando nos olhos, mesmo sem nunca ter visto, se tratando como amigos. Sim. Porque... E o que é mais incrível, Henrique, que mineiro, né? Na época, pô, eu não sabia nem quem tu eras. Né? Vê que coisa. O cara tinha dominado o mundo já e eu não sabia. Eu tava chegando na Oriente Code, na antiga Oriente Code. Que tinha sido criada por Tony, que tá aqui, viu? Tony é o nerd, Tony é o Henrique da do Futuro. E Tony falava sempre que ele se inspirou numa metodologia de robótica livre, mas ele falava muito de... Como é que é o nome? Do Marcos Egito. Marcos Egito e Marta. Né? Marcos e Marta. Foi quem deu a mentoria. Caras fantásticos. Que eles já teus discípulos, né? Não. Mas, eu assim, sou discípulo deles. Humildade. Então... É que a gente não tem muita essa história de discípulo. A gente constrói junto. Tu cria lá e os meninos chegam depois no movimento e estavam ali propagando, dando palestra, levando a metodologia adiante. E tô lá contigo, trocando ideia e tal. E era novo pra mim, esse universo da robótica, esse universo da tecnologia. E eu não tinha ideia desse cara que eu tinha virado amigo lá tomando sorvete de capim santo. Era mesmo, cerveja do Edgar. Do Edgar. Tomando sorvete de capim santo, tinha virado amigo do cara, trocando ideia, papo massa. Aí, pô, mineiro, Henrique, Foreste e tal. Aí eu, será que é o mesmo cara? Será que esse aqui é o cara, né, que os meninos falavam? E foi aí que nasceu uma grande conversa, uma grande construção, né? Eu acho que na época também tu sempre falava disso: eu preciso de um comercial, preciso de alguém que venda. Sim. Né? E, cara, que privilégio pra mim. Eu digo sempre, né? Deus é muito generoso na minha vida, porque foram nessas sintonias que eu conheci você, que eu conheci Leopoldo Nóbrega. Foi numa conversa dessa também, totalmente aleatória. Eu fui conversar com o Léo, a gente vai ter a oportunidade de contar isso no podcast. Henrique disse: Tony, bora ali. Aí Tony disse: é o quê? Eu disse: cara, não sei, velho. O cara é Léo. Ele deve ser um cara massa. Se ele tá nesse grupo aqui, desse network aqui, ele é um cara legal. Só massa, ele é massa. Foi do mesmo jeito que aconteceu. Quando eu saí de lá, que eu mandei pra Tony uma foto contigo, que Tony, pô, mesmo esse cara aí. O cara é o gênio da robótica e tô aqui com essa sinergia. E hoje, poder olhar, assim, ter essa troca, ter essa amizade. Viramos amigos, né? Viramos parceiros, viramos amigos. Já fizemos um monte de coisa junto.
E, irmão, é uma honra para nós aqui seguir, sabe? E levar adiante a missão da robótica livre que você trouxe, né? Que você deu vida, na verdade, com sua sensibilidade. É surreal. Só sabe quem vive esse negócio, né? Já viajar junto, ir para São Paulo, dar treinamento e tanta coisa boa que estamos fazendo. E é só um pouquinho, né, Henrique? Tem muita coisa para ser feita ainda. Estamos começando, né? Quais são os próximos planos? O que é que vem pela frente? Quais são as novidades? Se tiver mais história boa feito essa, conta. Que a galera vai amar escutar esse podcast, conhecer as histórias do... Eles vão ficar enjoados de tanto eu falar. Nada, envolvente demais. Tá muito... Mas sim, vamos falar... Depois a gente faz outros podcasts também para contar as histórias, porque tem muita história. Muitas histórias. História tem muita. Mas falar do futuro também é interessante, porque a gente está aqui do futuro, não só por isso, mas porque a gente faz futuro desde quando a gente se encontrou e a forma, né, que a gente faz para... A forma que a gente faz para se organizar. Tá? Então a gente fala de futuro, dá muito medo. Principalmente quando a gente vê no mainstream, né, esse exagero de IA, esse exagero que os robôs vão dominar o mundo. Né? E aí as pessoas às vezes ficam com medo, porque falam assim, poxa, como é que pode essas inteligências artificiais, a gente não vai conseguir nunca vencê-las, porque elas são muito poderosas, né? Porque às vezes a gente ignora. Né? A gente não sabe como aquilo é feito. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, as máquinas vão dominar o mundo. Mas as máquinas não vão dominar o mundo. O problema são as pessoas que usam as máquinas para dominar o mundo. Perfeito. E elas não vão dominar o mundo. Essas pessoas já dominam o mundo. As big techs já estão dominando o mundo porque só elas detêm a tecnologia. Faz tempo, né, que dominam o mundo. Elas dominam o mundo dominando a tecnologia. Qual que é a única forma da gente resolver esse problema? É dominando a tecnologia. Então, esse papel que a gente faz de disseminar a robótica, de disseminar a programação, de desmistificar essas tecnologias, esse papel é fundamental. Porque uma vez que todo mundo souber como é feita a tecnologia, ninguém vai conseguir dominar ninguém com a tecnologia. Tem uma cena que às vezes eu gosto de usar, uma cena que me marca muito, que é aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme muito antigo, né? E ele tem uma cena muito forte, num macaco descobre o osso, né? E aí ele pega aquele osso e aí a gente estava num lugar que tinha água, o único lugar que tinha água no universo, e a gente tinha um grupo dominando aquilo ali, usando a água e tal. E aí vem um outro bando e expulsa eles dali, né? Então ele vai e acha um osso. E aí tem uma cena dele achando o osso, que é muito emblemática essa cena. E aí ele volta e expulsa todo mundo porque ele tem a tecnologia. Ele achou aquele osso, ele descobriu que aquele osso ele podia usar de arma e assim dominar o resto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado se as armas forem para uma mão só. Isso não pode acontecer. Então a gente tem que desmistificar, a gente tem que levar. E eu acho que é isso que a gente faz. Eu acho que o nosso futuro é participar como um agente de multiplicador dessa tecnologia. Claro que só nós dois não vamos fazer nada. A gente tem um monte de gente do nosso lado já. Sim. Egito, cara, foi legal você ter falado dele, que o Egito ele é fundamental na criação da metodologia Robô Livre. Tá? Ele está com a gente, mesmo antes dele estar na metodologia, depois empresa, mesmo antes ele já colaborava. E a gente tem um exército, a gente tem um bocado de gente aí espalhada no mundo todo com esse propósito. E aí eu acho que o futuro é esse. O futuro é desmistificar a tecnologia. Perfeito. E essa é a missão suprema da Edu Futuro. Sim. De fazer isso em todas as camadas da sociedade, né? Pensando desde a criança, o ensino infantil, ao ensino médio, depois, quem sabe, chegando nas universidades, com os projetos agora de 2024, 2025, de sermos também uma empresa
de hardware, de software, tem muita coisa acontecendo. É massa. Contigo, desenvolvendo também muitos produtos legais. O Buzzer, por exemplo, que é um produtaço, um produto fantástico. Que como é que um carrinho segue luz sem um Arduino? Cara, é surreal aquilo ali, né? É muito, muito massa. E sim, se a criança olha para aquele artefato robótico e diz, meu velho, isso aqui é possível fazer? A cabeça desse moleque, ela abre, né? E ela nunca mais volta, parafraseando Einstein, né? A mente que se abre nunca mais volta para o seu tamanho original. E eu acredito que o que nós estamos fazendo é isso, né? De certa forma, é abrir mentes, expandindo consciências, né? Tá lá na placa, né? Despertar uma nova consciência no mundo. E isso só é possível, Henrique, com muito propósito, com muito significado, com muitas noites de sono, né? Com muitas coisas assim aleatórias, boas histórias por trás. Quando você vê tudo isso aqui construído e montado, não sabe que por trás tem muito suor, tem muita transpiração, né? Tem muita ação, tem muita atitude, tem muitos erros, feito você disse, tem mais erros do que acertos. Mas quando acerta grande. Sim. Erre rápido, né? E aprenda rápido também, né? Justamente. Então, essa é uma iniciativa que acho que todo grupo, todos os diretores, todo mundo que está envolvido com o do Futuro, cara, se você olha pro lado da tecnologia, o lado da robótica, vê quem está sentado, escuta a história de Henrique, não tem como uma empresa dessa dar errado. Né? Obviamente, quando Deus não quer, Henrique, não há quem queira. Claro. Mas quando Deus quer, não há quem não queira. E se nós fizermos a nossa parte, que é o que está sendo feito, que é plantando essas sementes, jogando... Carlos fala sempre uma coisa muito legal, Carlos César, que nós andamos com os bolsos cheios de sementes. Estamos jogando essas sementes em solos férteis. Em uma hora, essas sementes vão nascer. E colheremos frutos disso. Sim. Mas esses frutos não vão ser só para nós, porque não faz sentido nenhum. É em rede. É em rede. Tudo está em rede. Tudo está em rede. Se você cria esse novo modelo mental, onde as pessoas saem de dominadas para dominar o jogo, para conhecer as peças, para conhecer o osso, cara, tudo muda, velho. Tudo muda. E é assim que aconteceu com a nossa vida, com a nossa história, com todo mundo que está aqui fazendo esse negócio. É simples, é só expansão de consciência, visão, olhar. É chegar para uma galera com uma sucata e dizer o seguinte, esse aqui tem rosto, tem coração, tem sensibilidade. Esse toca pessoas, aquilo ali não. É verdade. Então, um de R$1.000 ganhar para um de R$1 milhão, com sensibilidade. É quando a gente não faz o tecnicismo, né? A gente não faz a técnica por ela mesmo, mas a gente põe um propósito. A gente põe as coisas num lugar. E esse lugar tem cultura. E a gente respeita a cultura e a gente trabalha, desenvolve essa cultura. E essa técnica que a gente faz, ela também tem arte. Ela também é uma expressão artística e ela também é uma criação. Sim, ela sai do STEM, né? Aquele negócio mais seco e vira o STEAM. Né? Ela traz a arte com um princípio básico dos nossos processos criativos e o nosso mundo, ele é muito mais colorido. Demais. Muito mais colorido. Irmão, para encerrarmos, cita uma frase ou um texto. Nossa, mãe. De Chico Sainz. De Chico? Uma coisa assim que, cara... Isso aqui... Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Valeu! É do FuturoCast. Nos siga nas redes sociais. Nos nossos... Vai ter o QR Code aqui, os links. Marca o sininho, curte. Né? Ainda tô aprendendo, viu, Henrique? Como é que faz essa chamada final. Mas hoje... Clica no sininho. Clica no sininho. E hoje foi fantástico, surreal, com o nosso amigo, mestre Henrique Forest. Até a próxima, meu irmão. Valeu, Kaique. Obrigadão. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. E se ficou até agora, pô, valeu mesmo. Fiquem com Deus. Até a próxima.